Oi, eu sou a doutora Vera Quirinan, dentista, e eu vou falar um pouco sobre laser terapia, técnica ILIB modificada pelo Dr. Ricardo Trajano. Então, o Dr. Ricardo Trajano, ele trouxe essa técnica para o Brasil em 2009, tá? Em que na Rússia ela foi desenvolvida, mas de uma forma invasiva, intravenosa. Então, aqui ele começou a fazer os estudos dele dentro do Hospital do Coração, em que ele desenvolveu colocando uma pulseirinha, depois desenvolveu essa pulseirinha em que a gente coloca na artéria radial, que é uma artéria bem superficial, né, no braço esquerdo, porque é o sangue arterial, né, e no direito vem o venoso, é o retorno, né, do gás carbônico. Então, esse que vai distribuir todo o oxigênio para o corpo e através do laser vermelho, ele vai estimular, né, as nossas células sanguíneas a produzir um antioxidante bem poderoso. No início, claro que ele não sabia disso, né? Porque foi observado em que houve uma melhora muito eficiente da resposta do organismo, o bem-estar, né? Isso que na Rússia eles descobriram. Mas, na verdade, o russo ele só sabia que o laser estimulava a produção de serotonina e ele começou a aplicar buscando o bem-estar dos seus clientes. Quando o doutor Ricardo Trajano, né, dentista, que ele fazia laser terapia dentro do Hospital do Coração, em São Paulo, ele começou a pesquisar o que de fato acontecia. Então, o que ele fez? Começou a fazer a aplicação do laser vermelho, tá? Através, botando aqui, né? Ele colocava 15 minutos, meia hora e uma hora. Então, ele começou a tirar sangue dos pacientes antes e após a aplicação do laser. Depois, nos dias subsequentes, porque ele queria entender como que o organismo realmente se comportava com a aplicação do laser e quanto tempo essa resposta ela ficava no organismo. Então, em cima disso, ele fez vários protocolos, porque o que foi descoberto e cientificamente é comprovado em que o laser vermelho, por essa técnica ILIB, ele aumenta em 5 vezes a produção do superóxido dismutase, que é um antioxidante muito poderoso no nosso organismo, em que ele é responsável pela regulação sistêmica do nosso organismo. Então, a hora que nós conseguimos fazer esse laser, nós melhoramos a resposta imunológica do nosso organismo. A gente melhora como que nós vamos oxigenar melhor as nossas células. E tudo é respiração. Que a hora que nós respiramos, nós levamos o oxigênio para o nosso pulmão e do nosso pulmão esse oxigênio é transferido para o coração, que vai fazer o bombeamento e oxigenar todas as nossas células. Então, o que acontece? O estresse, a cortisona, as noites mal dormidas, porque quem faz toda a regeneração do nosso corpo, quem é o responsável por essa regeneração celular nossa, que é o hormônio do crescimento, ele é produzido entre 1 e 3 horas da manhã, né? Normalmente 2 horas da manhã. Então, o que acontece? Você precisa estar muito relaxado, dormindo profundamente, para o seu sistema parasimpático realmente conseguir controlar, fazer o comando do nosso corpo para ele fazer esse download, para fazer essa recuperação do nosso organismo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Revigorados,
né, a gente consegue fazer efetivamente essa regeneração do nosso corpo. A gente acorda se sentindo bem, descansado, a gente conseguiu que o nosso parasimpático fizesse toda essa limpeza, né, das nossas células e tal. Quando a gente acorda, tem uma noite mal dormida, a gente dorme e não consegue desligar, por quê? Porque o nosso sistema simpático, que é o sistema da nossa sentinela, né, é o que produz a cortisona, que nos deixa muito ligado, acelerado, ele ainda se manteve comandando o nosso corpo. Então, enquanto o simpático ele está comandando o nosso corpo, o parasimpático ele não consegue atuar. Então, se a gente vai dormir estressado, com muita cortisona dentro do nosso sistema, a gente não consegue fazer essa regeneração, né? Então, quando a gente tem isso, a gente começa a produzir, o estresse começa a liberar muitos radicais livres de oxigênio. Então, a gente fala radical livre, mas livre de quê? Livre de oxigênio. Então, na hora que a gente libera um antioxidante, o que é um antioxidante, né? É o que combate os radicais livres de oxigênio. O nome já diz, oxidante, antioxidante, é contrário à oxidação do nosso corpo. Então, na hora em que a gente consegue aumentar em quase 5 vezes, ou até 5 vezes, né, a produção do antioxidante no nosso corpo, significa que a gente está quintuplicando a nossa capacidade de resposta de regeneração celular. Então, foram feitas várias pesquisas, né? Isso tá há 10 anos, é muito estudado. Antigamente, a gente não fazia em gestantes e não fazia em pacientes com câncer. Hoje, é a maior indicação com pacientes com câncer. Hoje mesmo eu recebi o contato de um paciente pedindo se eu tinha disponibilidade de fazer na neta de uma vizinha dele que está com câncer e linfoma no copa-dor, e a odontopediatra que está acompanhando ela, fazendo a laser terapia nela durante as quimioterapias, tem uma pessoa da família que está com corona, então ela não pode atender a menina. Então, o que acontece? Então, o dentista, por quê? Porque na boca, o dentista atua muito com a laser terapia hoje, né? Não só no consultório, mas auxiliando todos os nossos pacientes em quem tem algum problema sistêmico, para a gente ter uma melhora. Porque como a boca é um local muito cheio de bactéria, é um local quente, úmido, muito propício à proliferação de bactérias, o que acontece? Nós acabamos tendo uma porta de entrada também para o nosso corpo e um lugar cheio de bactéria. Então, agora mesmo, né, com essa coisa esse pânico do coronavírus, a maior contaminação, maior entrada de acesso de qualquer vírus e bactéria é a boca. Claro que se você coçar o olho você pode ter entrada, porque a córnea tem uma permeabilidade muito boa, né? O nariz um pouco menos, porque os cílios, né? O nariz é bem ciliado, protege, filtra bem, mas também pode. E a boca. Então, dentro, foi o que eu falei outro dia num vídeo, né? A odontologia hospitalar, ela está crescendo e a gente cada vez fortalecendo mais por pesquisas que mostram que pacientes dentro de um CTI que escovam dente, você consegue protegê-los de ter pneumonia dentro do CTI. Por quê? Porque, na verdade, não existe essa rotina de higiene bucal dentro dos CTIs. E tem uma intercorrência enorme de pneumonia. E quando você consegue ter essa higienização, você melhora. Então, olha o pulo do gato. O dentista, ele trabalha com
uma laser terapia em que você pode melhorar muito a sua capacidade de resposta ao seu organismo com uma melhora da sua quantidade de antioxidantes dentro do seu corpo para fazer o controle dos radicais livres que vão deleterar, debilitar e diminuir a sua resposta imunológica, resposta respiratória, cardiovascular, doenças sistêmicas, né? Porque você vai estimular e melhorando essa resposta e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, né? Isso é o resultado efetivo clínico que nós temos. E se você higieniza com eficiência, você reduz, escovando bem os seus dentes, tendo essa disciplina de escovar dente, você diminui muito a quantidade de bactéria dentro da boca e essa porta de entrada de bactérias dentro da sua boca, ela é inibida, porque quanto menos, né, você vai ter o controle ali da saliva, e se você higienizar, você vai ter menos patogenia, menos virulência, porque essas bactérias elas entram em contato, mas elas assim de imediato elas não conseguem fazer se tornar patogênicas, né? Só com a permanência. Então, quanto mais você higieniza, você não deixa essas colônias de bactérias estruturarem cadeias patogênicas. Então, o quanto é importante a higienização, o controle, né? E as pesquisas agora, né, mostraram o quanto que o coronavírus, né, uma informação aqui que foge um pouco do que a gente está falando, mas acrescenta, né, nesse momento oportuno, ele é muito sensível à água oxigenada, ao peróxido de hidrogênio a 1%. Então, vocês podem pegar um pouquinho de água oxigenada, diluir em 2 a 3 porções de água filtrada, mineral, fazer ali uma solução e fazer um bochecho pós a escovação. Você vai estar diminuindo muito a quantidade de vírus na sua boca, no caso, se você entrar em contato, diminuir o oportunismo desse vírus de acabar entrando no seu corpo, né? Então, é muito importante a gente ter esse controle, porque a higiene é tudo. E a higiene bucal, ela está atrelada à nossa higiene pessoal de uma forma muito intrínseca, né? A partir do momento em que nós nos contaminamos colocando muito a mão próximo da boca e a boca sendo a maior porta de entrada de bactérias e vírus para o nosso organismo, tá? E a laser terapia, ela agrega muito e hoje ela é um instrumento de rotina, né, dentro da odontologia. O nosso Conselho Federal, ele estabeleceu essa capacitação para nós, né, reconhece os tratamentos, todos comprovados cientificamente, cada vez mais pesquisas, para cada vez agregar mais e a gente conseguir contribuir de uma forma efetiva para a qualidade de vida e a saúde de nossos pacientes. Tá? Então é isso que a odontologia hoje entrega, cada vez mais tecnologia, mais estudos e melhorando cada vez mais a saúde de nossos pacientes, tá bom? Minha live foi cortada, eu acho que tinha muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu não fiquei com uma conexão, então eu fiz esse vídeo aqui para tentar passar um pouco que a gente faz e depois eu marco outra para a gente interagir um pouco, mas podem mandar as dúvidas aqui nos comentários ou me mandem inbox, que eu estou super disponível, tá bom? Obrigada, boa quarentena aí para todo mundo, tá? E qualquer coisa é só me chamar. Beijão!